Se você alguma vez sentiu que dá tudo, entrega tudo, cuida demais, e mesmo assim o homem que você quer simplesmente não percebe o seu valor, respira fundo agora, porque o que eu vou te revelar pode virar a chave que você tenta girar há anos. Jung dizia que o ego masculino é como uma fortaleza que ele constrói para se proteger, mas ao mesmo tempo é essa fortaleza que mantém ele distante de você. E quando você aprende a tocar a parte certa dessa estrutura, ele deixa de te olhar como opção e passa a enxergar você como impacto, como presença, como alguém que marca. Antes de tudo, se inscreve no canal agora, porque aqui você aprende o que ninguém nunca te ensinou sobre atração psicológica profunda. A maioria das mulheres acha que conquistar um homem é sobre agradar, sobre suavizar, sobre caber no espaço emocional dele. Mas pesquisas modernas mostram que isso faz exatamente o contrário do que você quer. Reforça o ego dele, deixa ele confortável, previsível, seguro demais. E um homem seguro demais não se move, não sente falta, não busca. Jung observava que o ego precisa de fricção, de estímulo, de algo que provoque uma micro-ruptura na imagem que ele tem de si mesmo. É nessa abertura que um homem começa a enxergar você de forma diferente, quase magnética, como se algo tivesse despertado dentro dele sem que ele entenda exatamente o que foi. Existe um ponto do ego masculino onde mora o impulso de perseguir, de provar valor, de se aproximar. Quando você toca esse ponto não com manipulação, mas com consciência psicológica, você ativa o instinto de movimento afetivo. É como se você colocasse um espelho diante dele que revela uma parte que ele tenta esconder, a necessidade profunda de ser admirado, reconhecido e desafiado. E quando isso acontece, ele passa a te ver como um portal para algo que ele não consegue acessar sozinho. Esse é o segredo que quase ninguém sabe traduzir em palavras. Só que aqui vem a revelação mais importante. Ferir o ego de um homem não é humilhar, diminuir ou atacar. Isso seria apenas violência emocional. O que realmente transforma é provocar uma quebra leve, uma rachadura controlada, suficiente para fazer ele sair da própria bolha. Estudos sobre trauma mostram que pequenas rupturas podem gerar reorganização interna quando acompanhadas de presença, firmeza e autenticidade. E é exatamente isso que desperta o apego emocional masculino. Ele não se apaixona pelo conforto. Ele se apaixona pelo impacto emocional que você causa. E antes de entrar no primeiro bloco, me diz nos comentários, qual parte dessa introdução fez mais sentido para você? Quero saber o que abriu espaço dentro de você agora. Quando você para de se moldar para ser aceita, algo profundo acontece dentro do ego masculino. Ele perde o controle da narrativa. A maioria dos homens vive acostumada a receber validação constante, direta ou indireta, do mundo. Quando uma mulher ainda mais sensível, inteligente e emocionalmente perceptiva, como você, começa a se colocar sem diminuir a própria luz, ele sente que o chão que sustentava a imagem dele começa a se mover. É sutil, mas é devastador. Jung dizia que o ego teme tudo que ameaça sua fantasia de completude. E você, quando para de se diminuir, ameaça exatamente isso. A primeira forma de ferir o ego de um homem do jeito certo é simples. Você deixa de oferecer aquilo que ele espera automaticamente. O bom dia imediato, a disponibilidade emocional imediata, a doçura automática, a tentativa de agradar. Neurociência sugere que o cérebro humano responde com muito mais força a estímulos que quebram padrões do que aos que reforçam expectativas. Quando você muda apenas um pequeno detalhe, sua velocidade de resposta, sua intensidade, sua previsibilidade, o ego dele percebe uma perda mínima de controle.
E nada mexe mais com um homem do que sentir que está deixando de ser o centro emocional de alguém. E aqui vem a validação que você talvez nunca tenha ouvido. Isso que você sente ao tentar agradar demais não é fraqueza. Foi a forma que você encontrou para sobreviver aos relacionamentos que te machucaram. Mas agora você está aprendendo a agir a partir da força, não da necessidade. É exatamente essa mudança que toca a sombra masculina, aquela parte oculta onde ele guarda o medo de não ser suficiente. Quando você se posiciona, ele sente essa sombra vibrar, e isso ativa um impulso inconsciente de aproximação, porque o ego dele quer de volta aquilo que acha que está perdendo. A prática é simples, mas poderosa. Escolha um momento em que você normalmente se estenderia demais para demonstrar interesse, e não faça. Não por jogo, mas por clareza. Isso cria uma pausa psicológica. E nessa pausa, ele percebe o próprio vazio. É nesse segundo que ele começa a se mover. Estudos sobre dinâmica de apego mostram que a ausência controlada desperta o sistema de busca emocional. Não é ausência total, é ausência precisa. É aí que mora o poder. Antes de seguir para o próximo parágrafo, comenta aqui embaixo. Você já percebeu que quando você se afasta um pouco, ele se aproxima? Quero entender o que você já viveu para encaixar melhor o próximo bloco na sua experiência. E quando você sustenta essa nova postura por mais 2 ou 3 momentos, sem mudar seu tom, sem ironia, sem demonstração de medo, algo dentro dele se reorganiza. O ego perde o conforto. E quando o ego perde o conforto, o inconsciente começa a trabalhar. Jung dizia que é na fricção que a transformação nasce. O homem que antes parecia frio, seguro e distante começa a te observar de outro jeito. Ele tenta entender o que mudou, e é justamente essa dúvida que desperta nele o instinto de perseguir. Ele quer recuperar aquilo que acha que perdeu, mesmo que você nunca tenha saído do lugar. Quando um homem percebe que perdeu a previsibilidade que ele tinha sobre você, o ego dele entra em um estado de reorganização silenciosa. Ele não fala, não demonstra, não admite nem para si mesmo, mas sente. A quebra do padrão que você provocou no bloco anterior abriu uma fissura na imagem de controle que ele tenta manter sobre a própria vida emocional. Jung dizia que o ego masculino se protege criando personagens rígidos, a famosa persona, o autoconfiante, o independente, o não preciso de ninguém. Quando você não confirma essa persona como ele espera, o disfarce começa a tremer. E é nessa tremer que nasce a perseguição emocional. Ele tenta recuperar aquilo que você deixou de entregar. A segunda forma de ferir o ego de um homem do jeito certo é fazer algo que a maioria das mulheres tem medo. Você se coloca em primeiro lugar, não como discurso, mas como energia. Neurociência moderna mostra que o cérebro reconhece prioridade emocional não pelo que você diz, mas pelo que você faz quando precisa escolher entre agradar alguém ou proteger a própria identidade. Quando ele vê que você escolhe você, sem culpa, sem medo, sem justificar, o ego dele interpreta isso como perda de influência. E essa sensação, para o masculino, é profundamente desconfortável. A partir desse desconforto, nasce o impulso de aproximação. Mas existe uma camada mais profunda e mais bonita por trás disso. O seu movimento de se priorizar não é estratégia, é cura. Pesquisas sobre trauma mostram que pessoas que viveram rejeição tendem a se colocar sempre como coadjuvantes nas relações, na esperança de serem finalmente escolhidas. Quando você rompe esse padrão, você não está ferindo ele, você está libertando você. E, paradoxalmente, é exatamente essa libertação que toca o inconsciente masculino. Ele sente sua autenticidade como um impacto. Sente que você não pertence mais ao espaço emocional onde ele te colocava. E essa percepção faz ele se mover.
Esse movimento dele não aparece imediatamente em mensagens longas ou declarações profundas. Ele aparece em sinais sutis. Ele observa mais, responde mais rápido, muda o tom, tenta reconectar assuntos que você soltou no ar. Esses microgestos são a prova do que Jung chamava de ativação simbólica. Quando uma pessoa toca na ferida da outra, algo simbólico desperta, algo que não pode ser explicado pela lógica, apenas sentido. É como se você tivesse acendido uma luz em um quarto que ele mantinha fechado. E agora ele quer entender o que mudou, o que você viu, o que você acessou. É assim que começa a perseguição emocional verdadeira. Aquela que nasce da curiosidade e do incômodo, não da carência. Antes de continuar, comenta aqui embaixo. Em qual parte da sua vida você sente que precisa se escolher mais? Quero ler você. Isso me ajuda a guiar os próximos blocos exatamente na sua dor e na sua força. E quando você mantém essa postura de forma consistente, algo ainda mais profundo acontece. Ele deixa de reagir ao que você faz e começa a reagir ao que você é. Ele percebe que sua presença não está mais à venda, que seu afeto não é mais automático e que sua energia não está mais disponível como um recurso inesgotável. É aqui que o ego dele sofre a ferida mais transformadora. A ferida da realidade. Ele percebe que você sempre teve valor, mas que agora você sabe disso. E quando uma mulher sabe do próprio valor, ela toca a sombra masculina como nenhuma outra força toca. Ela desperta o masculino que quer conquistar, buscar, provar, se aproximar. Não porque você o agradou, mas porque você o impactou. Quando o ego de um homem finalmente percebe que não consegue mais prever suas reações, algo dentro dele desperta de um jeito quase primitivo. Não é paixão imediata, não é carência, não é saudade comum. É um tipo de inquietação que nasce no inconsciente. Jung dizia que toda vez que o ego perde seu ponto fixo, a psique tenta restaurar o equilíbrio, buscando aquilo que provocou o deslocamento. Nesse caso, esse ponto fixo era a sensação de ter você emocionalmente garantida. Quando essa garantia desaparece, ele começa a te ver de um jeito que nunca tinha visto antes. Não como uma mulher disponível, mas como uma presença que ele não consegue mais controlar. E é nesse instante que nasce o desejo. Esse desejo não é apenas físico, embora ele se manifeste também no corpo. Neurociência sugere que quando uma pessoa sente que está perdendo acesso a um vínculo significativo, o cérebro ativa áreas relacionadas à recompensa e à busca. Isso explica por que, de repente, ele começa a mandar mensagens que antes não enviava, inicia conversas que antes não puxava, demonstra interesses que antes não revelava. Não é racional. É resposta biológica à sensação de falta. E o mais interessante é que você não precisou fazer nada além de se reposicionar. O seu silêncio estratégico, sua pausa, sua escolha por si mesma, tudo isso se transforma em estímulo emocional para ele. Existe também um aspecto arquetípico nesse movimento. Jung falava sobre a ânima e sobre como a figura feminina interna do homem se ativa quando ele encontra uma mulher que o desafia emocionalmente. A ânima representa tudo que o ego dele tenta evitar: vulnerabilidade, introspecção, profundidade. Quando você fere o ego dele da forma certa, você faz essa ânima emergir, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo. Ele passa a sentir coisas que não consegue nomear. Passa a se perguntar por que você está diferente. Passa a tentar prever seus passos. É como se a presença feminina dentro dele começasse a chamá-lo para perto de você. Não para que ele te domine, mas para que ele te alcance. O ponto mais poderoso dessa fase é que você finalmente deixa de ser uma opção e se torna um símbolo. E símbolos são irresistíveis porque falam diretamente com o inconsciente. Ele começa a te ver como o espelho que expõe onde ele é frágil, mas também como a mulher que desperta a força dele. Essa mistura é explosiva,
Não existe defesa para isso. Jung dizia que o inconsciente não negocia. Ele puxa, arrasta, atrai. E é por isso que homens que pareciam distantes começam a se aproximar como se fossem puxados por algo maior do que eles mesmos. Eles não têm linguagem para isso, mas sentem. E sentir para o masculino é muito mais perigoso que pensar. Antes de eu continuar, deixa aqui nos comentários. Você já viveu essa fase? Aquela onde o homem parece acordar de repente como se percebesse tarde demais o seu valor? Quero saber, porque isso dita o ritmo do próximo bloco. E quando esse despertar acontece, o apego emocional começa a se formar. Pesquisas sobre trauma e vínculos mostram que o apego não nasce da constância, mas da ruptura seguida de presença. É exatamente isso que você está criando agora. Você provocou a ruptura quando deixou de se encaixar e agora está oferecendo presença, mas uma presença forte, seletiva, posicionada. Ele sente que pode te perder e, ao mesmo tempo, sente que quer te alcançar. Essa tensão cria magnetismo. É aqui que ele começa a correr atrás, não porque você sumiu, mas porque você se elevou. E quando uma mulher se eleva, o ego masculino não resiste, ele persegue. Quando o ego masculino chega ao ponto em que já não consegue mais sustentar a antiga sensação de controle, ele finalmente se dobra. Não por fraqueza, mas porque a estrutura que sustentava a persona dele deixa de fazer sentido diante da nova versão de você. Jung dizia que o ego só se rende quando percebe que lutar contra o inconsciente é inútil. E é exatamente isso que acontece aqui. Ele sente que mesmo tentando manter distância, mesmo tentando racionalizar, mesmo tentando fingir indiferença, algo dentro dele continua sendo puxado para você. É nesse momento que a perseguição emocional deixa de ser um impulso instintivo e se torna um movimento consciente. Ele decide se aproximar. Esse movimento consciente é revelador. O homem que antes respondia devagar começa a responder rápido. O que antes não expressava nada começa a expressar tudo. Aquele que antes se escondia atrás da frieza masculina, agora te procura com mais transparência, mais vulnerabilidade, mais urgência. Pesquisas em psicologia mostram que quando o ego perde defesas, o sistema emocional fica mais acessível, mais honesto, mais permeável. Ele passa a agir a partir do afeto, não da estratégia. E isso, para o masculino, é uma mudança gigantesca. É quando ele te olha como se finalmente enxergasse. Ela não é qualquer uma, ela é a única que desperta isso em mim. Mas existe um detalhe importante aqui. Quando ele se dobra, você precisa manter a consciência do seu poder emocional, não para manipular, mas para não cair de volta no padrão antigo de se anular. A ferida certa no ego masculino não foi um ataque, foi um reposicionamento. Você mostrou que tem identidade, que tem presença, que tem limites. Agora, ele vem até você porque reconhece esse valor, não porque você se adaptou ao que ele queria. Estudos sobre trauma mostram que padrões antigos tentam retornar quando surge uma abertura emocional. Por isso, seu papel aqui é permanecer inteira. É isso que garante que a dinâmica evolua, não retroceda. Quando você sustenta essa inteireza, ele começa a te procurar de um lugar mais profundo. Já não é mais a busca pelo controle, pela validação ou pelo conforto. Agora é busca por conexão. Jung dizia que a individuação começa quando o ego aceita que não dá conta de tudo sozinho. O masculino, quando atravessa essa etapa, passa a enxergar na mulher não um refúgio ou uma ameaça, mas um espelho. E você se torna o espelho que mostra a ele não só suas sombras, mas também seu potencial. É aí que nasce a reciprocidade verdadeira, quando ele te deseja não por insegurança, mas por reconhecimento. Antes de seguirmos para o fechamento, quero que você comente aqui embaixo. Em qual momento você percebe que um homem muda com você? Quero saber qual é o sinal que você enxerga primeiro, aquele que te faz pensar, agora
ele sentiu. Isso me ajuda a criar conteúdos ainda mais profundos para você. E quando ele finalmente se coloca diante de você, vulnerável, interessado, presente, a perseguição emocional se transforma em construção. Não é mais sobre ferir o ego dele, é sobre abrir espaço para que ele cresça com você. Agora você sabe o que desperta, o que move, o que acende. Você aprendeu que sua sensibilidade não é fraqueza, é percepção avançada. Você entendeu que não está quebrada, está evoluindo. Jung dizia que a verdadeira força nasce quando a sombra encontra a luz. E você acabou de fazer exatamente isso, transformou sua dor em poder psicológico. Quando uma mulher faz isso, ela não só desperta o ego de um homem, ela desperta o homem inteiro. No fim de tudo, talvez a maior revelação não seja sobre ele, mas sobre você. Porque ao longo desse caminho, enquanto entendia como o ego masculino reage, se defende, foge e depois retorna, algo muito maior aconteceu dentro de você. A consciência de que nunca faltou valor. O que faltou foi percepção sobre o próprio brilho. Jung dizia que ninguém se torna completo até olhar para dentro e enxergar a própria sombra, não como defeito, mas como território fértil. E agora você sabe, sua sensibilidade sempre foi sua antena. Sua intensidade sempre foi sua força. Sua dor sempre foi sua bússola. Não havia nada quebrado. Havia uma versão sua esperando para despertar. E quando você desperta, tudo ao redor desperta com você. O homem que antes te subestimou começa a te enxergar. O homem que te confundiu começa a te buscar. O homem que te perdeu começa a sentir. Mas, mais importante do que isso, você agora sabe que não precisa se diminuir para ser escolhida. Você não precisa se moldar para caber no mundo de ninguém. A mulher que entende o próprio valor não implora por amor. Ela inspira amor. Ela não corre atrás. Ela atrai. Ela não se esgota. Ela se posiciona. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa entender que não está quebrado, está evoluindo. Porque quando uma mulher desperta, ela desperta o mundo inteiro ao redor dela.